Olá, meus preciosos irmãos, amados ouvintes e amigos, pela preciosa misericórdia do Senhor, que mais uma vez tem se renovado ao nosso favor, aqui estamos para juntos desfrutarmos de um precioso tempo com o Senhor. Nós estamos aqui com uma escritura que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 11, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não existe sequer uma era da igreja em que este versículo não tenha sido mencionado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, cada era teve a mesma admoestação para o povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas diz o mensageiro desta era que é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às igrejas. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 16, nós encontramos a Bíblia nos falando: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Deus, por sua maravilhosa graça, nos concedeu a sua mente. Aquela mesma mente que estava em Cristo é a mesma mente que está nos verdadeiros filhos e filhas de Deus, que têm sido cheios com seu precioso Espírito Santo. Lá em São Mateus, no capítulo 13, no versículo 13 ao 16, nós encontramos a Bíblia dizendo o porquê Jesus ter se dirigido ao povo, às pessoas, através de parábolas. Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. É mais do que evidente, através destas Escrituras, que ninguém pode de si mesmo ouvir a Deus. Esta capacidade tem que lhe ser dada por Deus. Em São Mateus, no capítulo 16, no versículo 17, nós encontramos Jesus respondendo a Pedro e dizendo-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quando juntamos estes versículos, nós podemos ver que há somente um grupo de pessoas. E este grupo é um grupo especial. Eles são capazes de ouvir o que o Espírito tem dito em cada era da igreja. É um grupo especial, porque este grupo recebe a revelação para a sua era. Esse grupo é de Deus, porque o grupo que não pode ouvir não é de Deus. E em São João,
no capítulo 8, no versículo 42 até o 44, o grupo que pode e de fato ouve o que o Espírito está dizendo, recebe a revelação disso, e é um grupo que está descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 16. Estes são verdadeiramente os que têm o Espírito de Deus. E eles são aqueles que nasceram de Deus. E estes são aqueles que são batizados no corpo do Senhor Jesus Cristo pelo seu precioso Espírito Santo. Eles são selados com o seu precioso Espírito Santo. E como acabamos de salientar, acerca daqueles que verdadeiramente têm a habilidade para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então, nós podemos compreender que esta habilidade é dada somente pelo precioso Espírito Santo de Deus. E nós vamos notar que durante as 7 eras da igreja, descrita lá em Apocalipse, no capítulo 2, também no capítulo 3, é o tempo em que Deus estará tratando com os gentios. É considerado o tempo da plenitude dos gentios. E este é o tempo que Deus está tratando para a salvação com os gentios. E nós vamos notar que em cada era, sem exceção, foi dita a mesma coisa ao abrir e ao encerrar a mensagem para aquela era. Ao mensageiro da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardo, de Filadélfia, de Laodiceia, isto escreve: aquele que tem ouvidos, ouça. Isto está no singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, se dirige somente a uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem de dizer para aquela era. E esse mensageiro é único, é o mensageiro enviado a cada uma daquelas eras da igreja. E ele está falando diretamente de Deus através da revelação, tanto para a igreja verdadeira, quanto também para a igreja falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a ambos, embora seja transmitida a todos que se acham em seu alcance, a mensagem será recebida individualmente por um determinado grupo qualificado de uma determinada maneira. Cada indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro, e aqueles que ouvem não estão obtendo a sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo a sua revelação coletiva, mas cada pessoa individualmente está ouvindo e recebendo o que o mensageiro que foi enviado para aquela era recebeu da parte de Deus. Portanto, quando nós podemos observar, nós vamos notar que a palavra ela tem sido enviada
a um profeta e ele, por sua vez, transmite a sua palavra a este povo que, por sua vez, foi predestinados para ter os seus olhos abertos, ter os seus ouvidos abertos para compreender o que o Espírito está dizendo à igreja. Mas, claro, nem sempre as pessoas aprendem a ficar somente com aquilo que o mensageiro deu. E Paulo nos advertiu quanto a isto. Ele mesmo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos de Deus. E isto é a palavra. Não foi uma revelação privada, mas Deus, através do seu precioso Espírito Santo, revelando a sua palavra a todos estes homens que ouviram diretamente de Deus a pura e preciosa palavra de Deus. Quão cuidadosos devemos ser quanto ao ouvir aquilo que o Espírito está dizendo à igreja. E ele mesmo chegou a dizer que se em alguma ocasião ele mudasse qualquer coisa acerca desta revelação que ele havia tido acerca de Deus, que isto fosse anátema. Portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. E em cada era, nós encontramos que este foi o clamor do Espírito. E se você, meu amado, precioso irmão, se você é cristão, você vai voltar ao que o Espírito está ensinando, ou seja, para a palavra que tem sido enviada aos verdadeiros homens de Deus, e você voltará novamente para a palavra, porque este foi o clamor e esta foi a repreensão. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós encontramos que o Espírito está clamando nesta hora para voltarmos à sua preciosa palavra. O clamor do Espírito, a repreensão do Espírito é para que nos arrependamos e voltemos à palavra. Desde o primeiro livro da Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, até o último livro aqui em Apocalipse, há somente um motivo do desagrado de Deus. É deixarmos a palavra. E há somente um remédio de reconquistarmos novamente o favor de Deus. É voltarmos à palavra de Deus. E se você, meu amado, precioso irmão, amigo ouvinte, se você é uma semente verdadeira, se você é verdadeiramente batizado com seu precioso Espírito Santo, você estimará a palavra mais do que o próprio alimento cotidiano. Você anelará com tudo que você tem para viver por cada palavra que procede da boca de Deus. Deus abençoe os vossos corações. Deus vos dê a habilidade pelo seu precioso Espírito Santo para ouvir aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas nesta hora na qual nós estamos vivendo.